Na aula passada a gente viu, eu falei um pouquinho sobre quem foi o Walter Heber, que é o escritor do Tânia. A gente viu a primeira parte do livro do Tânia. Então, a primeira parte eu falei uma breve biografia do Walter Heber. Depois a gente explicou um pouquinho como que o Tânia se tornou esse livro que hoje em dia é totalmente difundido pelo judaísmo, tá? E pelos Bnei Noach também. É uma fonte de estudo muito rica pra gente. Enfim, então na aula passada a gente falou isso, a gente falou sobre o Tânia, como que ele era dividido, que são os seus 5 livros. Depois e anteriormente disso a gente falou sobre a história do Walter Heber. Mas vamos lá. Hoje, se Deus quiser, a gente termina essa parte introdutória e inicia o capítulo 1, tá? Mas se não dá tempo, não tem problema não. A aula que vem a gente finaliza. Capítulo 1 é um pouquinho longo, mas se Deus quiser vai dar tempo. Mas vamos lá. Bom, ainda abordando essa parte introdutória do livro do Tânia, a gente tem, então, logo depois da gente falar sobre o livro do Tânia, sobre as divisões, sobre como que ele funciona, qual é a didática dele, a gente entra então no prefácio do compilador, tá? Que é uma introduçãozinha que o Walter Heber escreveu, tá bom? Se a aula está sendo gravada, José, não sei. Eu não sei te informar. Ah, tá gravando? Ah, o Eduardo tá gravando. Então tá show de bola. Então vamos lá. Bom, obrigado, Eduardo. Então vamos lá pro prefácio. No iniciozinho do prefácio, Walter Heber, ele gosta muito de introduzir alguns assuntos do Tânia com perguntas, tá? Então, ele coloca a primeira pergunta justamente abordando o Tânia, abordando os livros, na verdade. Então ele fala o seguinte: o que é melhor? Escutar um sábio ou ler um livro? Walter Heber já começa assim. E ele dá a sua opinião. Fala então um ponto positivo e negativo de cada um. Na verdade, o ponto positivo e negativo do livro, né? Porque o sábio, escutar conselhos do sábio não tem pontos negativos. Ele fala o seguinte: bom, segundo Walter Heber, então, escutar um sábio é muito melhor do que você ler um livro. Okay? Por que, então, a gente escutar um sábio é melhor do que ler um livro? Walter Heber fala o seguinte: quando você lê um livro, talvez a pessoa não consiga captar toda a luz que está contida naquelas palavras. Porque quando o tzadik, quando um sábio ele está escrevendo um livro ali, ele está tentando transformar toda a ideia, todo o conceito que ele já tem na mente dele e transcrever aquilo para o papel. Então, pode acontecer muitas vezes, como o Walter Heber fala, da pessoa às vezes não tem um intelecto muito bem desenvolvido, ou a pessoa não tem uma base de estudos muito bem desenvolvida para poder captar tudo que o sábio está querendo dizer naquele livro. Okay? E o Walter Heber também fala, bom, nem todo livro ele vai ser capaz de agradar as pessoas, tá? Por exemplo, aqui a gente está estudando Tânia, mas podem ter pessoas que podem acabar não gostando da abordagem como o Tânia faz sobre o Criador, sobre, como a gente vai ver, né, algumas técnicas de elevação de alma, algumas meditações. Algumas pessoas podem achar isso maçante, podem achar muito difícil, ok? Então, o livro ele tem um poder de agradar algumas pessoas, mas dificilmente um livro vai agradar todas as pessoas que estão lendo ele, e dificilmente uma pessoa vai entender tudo que está naquele livro. Não é à toa que se a gente pegar 2 pessoas diferentes ou mais, 5 pessoas diferentes lendo o mesmo livro, provavelmente, em alguns trechos desse livro, as pessoas vão ter interpretações diferentes, tá? Então, e cada uma de acordo com o seu intelecto. Então, por isso que o Walter Heber então fala pra gente que
você ter um conselho, escutar um sábio é muito melhor do que você ler um livro. Ok, mas fica um pouco estranho, né? O Walter Heber já está começando o livro, então falando que é melhor conversar com um sábio do que ler um livro, e a gente está estudando o livro. Bom, e ele fala o seguinte, continua, né? E ele vai explicar melhor por que a gente conversar com um sábio, uma pessoa mais instruída com a gente, é melhor do que ler um livro, tá? Então ele começa. Então somente o Criador conhece os segredos de todas as pessoas, como a gente bem sabe. Só o Criador vive com a gente constantemente, 24 horas por dia, sente o que a gente sente e vive com a gente ali, nos abraçando 24 horas por dia. Então só o Criador, ele sabe o que se passa e o que agrada cada coração. A gente vai ver que também tem algumas pessoas também que são capazes de fazer isso. E o Walter Heber, então, abre um parênteses aí e começa a explicar uma mitzvah. Tá? Então o Walter Heber fala que quando a pessoa vê mais de 600 mil judeus entre 20 e 60 anos, é obrigatório que aquela pessoa faça então uma brahá, uma bênção. Existe uma bênção específica, então, para quando a pessoa vê entre mais ou menos 600 mil judeus entre 20 e 60 anos. E por que tem essa mitzvah? Porque foi justamente a quantidade de judeus que receberam a Torá, tá? Então tinham mais ou menos 600 mil judeus entre 20 e 60 anos no dia da outorga da Torá. Então, justamente por isso, quando são reunidos 600 mil judeus, é então necessário que se faça uma brahá quando essa ocasião acontece, tá? E por que o Walter Heber está falando isso, né? O Walter Heber pega um trecho da Torá, onde Moshe, né, fala que, abre aspas, né, quando ele está falando de Josué, ele fala então o seguinte, que Josué, né, aí abre aspas, ele era hábil para satisfazer o espírito do homem. E aí fecha as aspas. O que o Walter Heber está querendo dizer aqui? Que um tzadik, um sábio, Josué era um tzadik, então um sábio, ele é hábil para poder satisfazer o espírito do homem. Mas o que ele está querendo dizer com satisfazer o espírito do homem? Quando um tzadik conversa com a pessoa, quando um tzadik está tirando a dúvida da pessoa, ele consegue ter uma conexão com aquela alma e ele consegue responder, ele consegue satisfazer, sabe? Responder os anseios, as angústias que aquela alma tem. Porque ele é um tzadik, tá? Então, o tzadik, ele é capaz de guiar, de ajudar uma pessoa justamente por conta disso, porque ele é capaz de se conectar, sentir aquela pessoa e conseguir ajudá-la. Então, o Walter Heber continua. Então, o único livro que a pessoa pode ler e que vai agradar aquela pessoa totalmente e que aquela pessoa vai se conectar com o Criador de uma forma completa é a Torá, tá? Então o Walter Heber já está até aqui falando, né? Então é o Tânia que a gente vai utilizar para poder se conectar de uma forma superior com o Criador. Não, é a Torá, tá? O Tânia vai ajudar a gente? Com certeza. O Tânia tem instruções? Com certeza. Mas o único livro capaz de satisfazer todas as pessoas e de responder todos os anseios das pessoas é a Torá. Só que como o Walter Heber mesmo já falou pra gente, bom, beleza, então por que a gente está estudando o Tânia, então? Né? Seria só a gente pegar a Torá, abrir a Torá, ler a Torá e as respostas estariam lá. E estão lá. Só que como o Walter Heber fala, é difícil a pessoa se conectar e entender a Torá totalmente. Somente os tzadiks, e na verdade a gente vai ver até isso mais pra frente, né? Entender uma mitzvah por completo é algo extremamente difícil. Então, o Walter Heber mesmo fala, então o Walter Heber até comenta, né, que para cada tipo de pessoa existe uma mitzvah específica para aquela pessoa. Óbvio, a pessoa tem que cumprir as mitzvot, mas normalmente uma pessoa consegue se conectar a todas as mitzvot através de uma específica.
que tem uma ligação especial com ele. Mas não são todas as pessoas que conseguem encontrar isso. Por quê? Porque para isso é necessário uma grande elevação da alma, uma bagagem também de conhecimento grande, conhecer bem a Torá, ter uma alma bastante elevada. Porque a Torá, como o Alter Rebbe fala, é a parte do geral, porque a Torá é para todos os tipos, para toda a alma, então parte do geral para o específico, né? Então, justamente para você poder entender a Torá, você precisa se ligar a um sábio, ok? Dificilmente a pessoa vai conseguir ler a Torá e vai conseguir achar a mitzvah que ele se liga com, sabe, que ele consegue se conectar com o Criador através daquela mitzvah e através dela ele consegue realizar os preceitos da Torá. Então, o Alter Rebbe fala, isso é muito difícil. Por isso que você tem que buscar uma orientação de uma pessoa mais experiente, de uma pessoa mais elevada. Esse é o objetivo do tzadik. Por isso que conversar com o tzadik é muito bom. Entendeu? Bom. E ele continua, né? Então falando. E o Alter Rebbe até fala, até mesmo um tzadik. Às vezes você pega trechos da Torá, onde você vê dois sábios falando coisas que parecem, interpretações que parecem ser totalmente contrárias. A gente vai ver algumas delas aqui no Tânia, mas na verdade, ambos estão certos. E aí pode parecer um paradoxo, né? Poxa, são duas opiniões contrárias e as duas estão certas? O Terber fala, isso aí. E a gente vai ver isso algumas vezes aqui no Tânia. Tá? Então, o Alter Rebbe vai falando isso pra gente. Okay? Então, essa é a riqueza que a gente encontra então, nos livros, né? À toa que, como ele fala, quando você lê o Talmud, você lê a Mishnah, você vai ver o quê? Sábios, ambos, vários tzadiks, vários sábios, com várias opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, ok? Mas por que a gente... ele até cita, né? A gente tem o Hillel e o Shammai, que é um caso clássico aí que a gente tem dentro dos eruditos da Torá, né? Mas, caraca, mas por que existem pessoas... Pô, não era para ter uma opinião só? Não era mais fácil isso? E o Alter Rebbe fala que, na verdade, essa gama de opiniões acontecem por conta do nome do Criador. Então, quando você tem... O Criador tem vários nomes, mas um dos nomes dele é Elohim, que é uma forma plural, e é justamente por conta desse nome que várias pessoas têm várias interpretações diferentes sobre a Torá. Porque esse nome do Criador é o nome que traz a força para toda a criação da pluralidade. Por isso que a gente tem várias opiniões diferentes de vários sábios sobre determinado assunto. Tá? E não só isso, o Alter Rebbe fala que cada alma ela tem uma raiz diferente. Quando a gente fala do Hillel e do Shammai, o Alter Rebbe dá um exemplo. Por exemplo, você tem o Hillel, que era conhecido por ser mais amoroso, mais benevolente, sabe? E a alma dele estava ligado ao aspecto direito da árvore da vida. Então, quando a gente fala aí das Sefirot, a gente vai ver isso melhor, se não me engano, no capítulo 3, ele é mais ligado à bondade, é uma pessoa mais bondosa, uma pessoa mais complacente, uma pessoa mais amorosa. Então, o Hillel, ele estava ligado, a alma dele está ligada ao lado direito da árvore da vida. Mas a gente também tem o Shammai já é um pouco mais exigente, já é um pouco mais rigoroso do que o Hillel. Então o Shammai, ele está ligado ao lado esquerdo da árvore da vida. Então você tem dois sábios, duas pessoas, sabe, grandiosas, com opiniões antagônicas, e ambos com opiniões antagônicas, mas as duas opiniões estão certas, tá? Justamente por conta disso. Então essa é a complexidade que a gente tem ao ler um livro, entendeu? Isso que o Alter Rebbe está querendo trazer pra gente. Sim, e aí o Alter Rebbe pergunta, tá, mas qual é a vantagem então de você ler um livro sobre o ensino individual? Porque a gente está vendo aqui, né, o Alter Rebbe, de certa forma, reforçando cada vez mais, né, a importância de
de, de se consultar um sábio ao ler um livro, né? Inclusive, abrir aspas aqui, isso é uma resistência que ele teve na época, tá? Porque naquela época os livros não eram tão bem aceitos assim. Tinha livros de Alahá, tinha um Talmud e tal, mas livros de sábios, eles não eram muito bem aceitos porque a comunidade sentia necessidade de conversar com um sábio, okay? Conversar com um líder da geração. Bom, e daí o Walter Heber fala, então, mas qual é a vantagem então da gente ler o Tânia? Qual é a vantagem da gente ler um livro de um sábio? Ele fala o seguinte, se tratando do Tânia, né? O Tânia, ele é muito vantajoso porque o Tânia, ele é um livro de dúvidas, sendo dúvidas de pessoas de níveis de baixo nível espiritual até um alto nível espiritual. Então o Tânia, ele está aqui justamente são as principais dúvidas que o Walter Heber compilou dos seus alunos, tá? E são essas respostas que ele trouxe para os seus alunos durante anos, né? Tendo vários encontros com pessoas que tinham problemas diversos, e ele traz tudo isso no livro do Tânia, tá? E o Walter Heber fala não só isso. Então qual é uma das vantagens do livro? O Walter Heber fala, uma das vantagens do livro é que você tem um acesso ao livro de uma forma mais fácil. Porque, por exemplo, imagine um sábio, o Walter Heber mesmo. Quando o Walter Heber ficou bastante famoso, no início da sua carreira, até que era fácil você chegar lá e conversar, só que chegou a um ponto que ele ficou muito famoso. Então chegou a um ponto que ele não tinha mais tempo de atender todas as pessoas. Ele atendia as pessoas, mas não dava tempo de atender todo mundo. O dia só tem 24 horas. Então o Walter Heber fala que uma das vantagens que você tem do livro sobre um sábio é que você consegue consultar um livro na hora que você quiser, ok? E o Walter Heber então reforça, então finalizando esse prefácio do compilador, ele reforça então para que as pessoas que têm um nível de entendimento mais alto leiam o Tânia, tá? E que elas possam ajudar essas pessoas que têm várias dificuldades com várias dificuldades com os ensinamentos da Torá, ok? Então o Walter Heber fala que você ajudar uma pessoa a trazer um entendimento, você trazer, sabe, às vezes até mesmo uma palavra de conforto, um ensinamento, ou um conceito que a pessoa não conhecia, a pessoa, sabe, vai estar mais enriquecida ali de Torá. O Walter Heber fala que é um benefício duplo, porque aquele que ensina, o Walter Heber fala que ele ilumina e ao mesmo tempo ele é iluminado, okay? Então a pessoa que ensina, não só o Tânia, tá, mas ensina, ajuda as pessoas a elevarem as suas almas através dos estudos, elas estão se elevando e ao mesmo tempo elas estão elevando os outros, tá? E o Walter Heber fala que o Tânia, ele leva ensinamento para qualquer tipo de pessoa, porque na verdade o objetivo do Tânia é tratar de um Benonim e tratar do Achá, que a gente vai ver o que eles são até mesmo no capítulo 1, de uma forma mais resumida, mas a gente vai ver, tá? E o Walter Heber fala, então o nosso objetivo é sempre ajudar um outro, trazer um ensino para o outro, ajudar o outro a elevar sua alma e elevar a sua alma ao mesmo tempo, até a chegada da vinda de Mashiach, né? Porque, como a gente sabe, né, quando chegar a era do Mashiach, quando o Mashiach chegar, não mais o homem, como fala mesmo em Jeremias, né? O homem não vai precisar mais ensinar um ao outro, porque todos eles conhecerão o Criador. Então, Walter Heber, deixa isso muito bem claro aqui nesse prefácio do compilador. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. E é isso, tá? E aí a gente termina, então, o prefácio do compilador, que é essa primeira parte. Terminando, então, o prefácio do compilador, Walter Heber, aí, agora sim, a gente entra, então, no primeiro capítulo do primeiro livro do Tânia,
tá? Então o Tânia são 5 livros. Esse primeiro livro se chama Sefer Beinonim, ou Livro do Intermediário, tá? E o livro do intermediário, a gente vai começar o estudo agora, no capítulo 1, e ele vai do capítulo 1 até o capítulo 53, beleza? Fazendo uma alusão aos dias que o Walter Heber ficou preso por divulgar o seu livro e seus escritos também, tá? Então, vamos começar então o capítulo 1. Aí só lembrando, se não der tempo da gente terminar o capítulo 1 todo hoje, a gente finaliza ele na próxima aula, que o capítulo 2 é um capítulo curto, tá? Mas vamos lá então. Capítulo 1 do Tânia. No capítulo 1 do Tânia, então, o Walter Heber, ele começa falando, então, de um trecho, tá? Dos livros dos sábios, onde um trecho que é muito bem conhecido pela Kabbalah, que quando a alma, então, ou seja, quando a gente está para vir no mundo de Asiá, que é o nosso mundo, a gente também vai entender depois um pouco sobre os mundos, tá? Mas o que é importante vocês saberem agora é que o mundo que a gente vive é chamado de Asiá, mundo da ação, tá? Então, quando a alma está prestes a descer até o nosso mundo, ela faz um juramento para o Criador, tá? Então, ela promete para o Criador que ela será ela promete, não, então, para o Criador, né? Serei um justo e não um perverso. Então, a alma promete para o Criador que ela será justa e não uma perversa, tá? E daí, o Walter Heber começa a falar, então, dos trechos sobre esse comentário, né? E ele fala o seguinte, bom, então, o Criador nos faz jurar, né? Faz-nos jurar. Sim. Aí ele fala, o que quer dizer o Tânia já começa assim, né? Justamente com esse trecho, né? Faz-nos jurar. O Walter Heber fala, então, que esse trecho, jurar, na verdade, ele também pode ser, tem o mesmo significado que saciado, tá? Então, quando a Hashem fala para a alma fazer ela jurar para ela ser um tzadik, um justo e não um perverso, quer dizer também que essa alma vai ficar saciada. Então, ou seja, o que o Walter Heber já está trazendo para a gente? Se a gente buscar ser um justo, um tzadik, a gente vai ver que é algo difícil, mas que a gente tem que sempre buscar isso, tá? Mas se a gente buscar fazer isso, a nossa alma vai se sentir saciada, tá? Sim. E esse trecho, né, que o Tânia começa, e o Tânia, como mais uma vez eu falei para vocês, é a primeira palavra do livro, então o Sefer Beinonim começa com a palavra Tânia, por isso que o Tânia, né, que é uma coleção de 5 livros, se chama Tânia, tá? Então essa mensagem de juramento, ela foi revelada por um rabino chamado Rav Simlai, tá? O Rav Simlai, ele foi o rabino que conseguiu fazer essa descoberta, e a palavra em hebraico que foi utilizada foi a palavra darash, tá? Então, quando ele fez esse pronunciamento, faz-nos jurar que eu serei um tzadik, não um perverso, a palavra em hebraico que ele começa a frase se chama darash, mas o Walter Heber alterou a palavra darash e ele colocou a palavra Tânia. Por que o Walter Heber trocou a palavra darash e colocou a palavra Tânia? Tá? Tânia tem o mesmo significado que Eitan, que quer dizer firmeza, tá? Por quê? O Tânia, ele vai procurar trazer pra gente, então a primeira palavra do livro já traz o significado pra gente do livro, né? Então, o Tânia quer dizer Eitan, que quer dizer firmeza, porque o Tânia, ele vai nos ajudar a dar firmeza, força pro serviço divino. O Tânia é um livro que vai nos ajudar, a gente vai ver isso mais pra frente, né? O Tânia traz várias técnicas, várias chacoalhadas pra gente, né? Pra gente ver se a gente acorda. Pra gente manter o serviço divino, tá? Então, é isso que o Walter Heber tá falando aqui. Então, a escolha da palavra Tânia
foi justamente por conta disso. E não só isso, tá? Além de Tânia significar firmeza, Tânia também é uma palavra, né, que na verdade representa uma das forças negativas que a gente fala, né, no judaísmo, kelipá, tá? Que é uma casca. O que são kelipotes? O que são as kelipotes? O que são as cascas? Cascas são, às vezes, comportamentos, são erros que a gente faz ou são costumes, ou são ações, né? Pensamentos, falas que nos afastam do Criador. Então, Tânia é conhecido no Talmud como uma força, né, que afeta aquelas pessoas que estudam a Torá. Ou seja, o Tânia afeta normalmente os estudiosos de Torá. Então, aqueles estudiosos de Torá que se tornavam arrogantes, achavam que se tornavam independentes por conta de ter conhecimento de Torá, de Cabalá, eles eram então acometidos pela kelipotes chamada de Tânia, que era aquele potes que se liga ao ego, e que se liga ao ego intelectual, principalmente. Então, a Alter Rebbe está trazendo para a gente já no início firmeza, para a gente ter cuidado, a gente ter firmeza com os ensinamentos, a gente continuar no caminho divino, e a gente, por mais que a gente obtenha conhecimento no livro do Tânia, que a gente jamais deixe o nosso ego se levar, porque a partir do momento que o teu ego inflama, você não eleva mais tua alma, pelo contrário, tu só decai. Okay? Então é justamente isso que o Alter Rebbe então traz no iniciozinho do Tânia, só com a palavra Tânia pra gente, e com esse juramento, tá? Então vamos lá continuar com o juramento, né? Então, só para recapitular, o Criador fala pra gente, né, pra nossa alma: seja justo e não seja perverso. E mesmo se o mundo disser que tu és justo, deverás se considerar um perverso, tá? E daí o Alter Rebbe vai trazer essa ideia de oposição na opinião dos sábios. Então, o que o Tânia está falando aqui pra gente? Ó, a gente tem que se considerar, o que o sábio está querendo trazer aqui pra gente, né? A gente tem que se considerar justo e não ser um perverso. E mesmo se todo mundo falar para você, olha, você é um tzadik, você é um justo, se considera um perverso, tá? Mas aí surge uma primeira pergunta, tá? Seja justo e não um perverso. Fica um pouco estranho, e repetitivo, e a gente sabe que tanto a Torá quanto os sábios, quando eles têm também as suas revelações divinas, ninguém usa nenhuma palavra à toa, não existe palavra vazia, tá? Então, seja justo e não seja um perverso, fica um pouco repetitivo, porque o Criador só podia falar pra gente, olha, seja justo. Pronto, porque se você não é justo, se você é justo, você não vai ser perverso, ok? Ou então poderia falar, não seja perverso, e se você não sendo um perverso, automaticamente você seria um justo. Por que então seja justo e não seja um perverso? Porque entre o justo e o perverso existe um caminho aí, uma categoria que está no meio do justo, que é o tzadik, e que está abaixo do tzadik e que está acima do perverso, que é o Beinonim. Beinonim, que é justamente o livro que a gente está estudando, o livro do Beinonim. O Beinonim é um intermediário. Tá? A gente vai entender melhor o que é um Beinonim ainda. Mas a gente precisa gravar isso, tá? O Beinonim, então, ele está entre o justo e o perverso. Ok? Ele é o meio termo ali. Tá. E aí o Alter Rebbe já com essa pergunta já respondeu a gente. Ele entra com outra pergunta ainda, que fala o seguinte. Beleza, entendi. Tem um cara aí no meio, que é o Beinonim. Mas por que a alma divina faz um juramento? A alma divina não já está no mundo espiritual? A alma divina não já está ligada com o Criador? Ela é divina, o nome já diz, né? A alma divina precisa jurar para o Criador. Ela é divina, cara. Por que ela precisa jurar? Porque é o seguinte, a alma divina ela precisa jurar para o Criador porque quando ela faz o juramento para o Criador imbui ela de força, tá? Porque quando a alma divina desce pro mundo de Asiá, que é o nosso mundo, ela
vai ter bastantes dificuldades, porque a alma divina ela vai se unir com a alma animal. Nós temos duas almas. Nesse capítulo mesmo a gente vai ver de onde a gente tem esse termo, por que a gente tem duas almas, tá? A alma animal e a alma divina. De onde vem isso? De onde isso está na Torá? A gente vai ver também, tá? O Alter Rebbe deixa tudo muito bem explicadinho, muito bem amarrado. Mas o que ele está trazendo para a gente aqui agora? Então, a alma divina ela precisa receber uma força especial do Criador quando ela vem para o mundo espiritual, para o mundo físico, porque ela está saindo do habitat dela natural. Qual é o habitat da alma divina? O habitat da alma divina é o mundo espiritual. Ela está acostumada com a divindade, está acostumada com a luz do Criador. Mas quando chega no mundo de Asiá, o nosso mundo é físico. A gente sabe que, a não ser que seja uma pessoa muito sensitiva, a gente não consegue ver nada no mundo físico. Ok? E a gente só vê as coisas físicas. Então, a alma divina, que é algo espiritual, ela está em outro campo, um campo que ela não conhece, que é o campo físico, ok? Então, por isso que ela precisa fazer esse juramento para o Criador, tá bom? E além disso, quando a alma divina desce, né, pro mundo físico, ela perde as memórias, ok? Não é à toa que a gente não nasce sabendo das nossas outras vidas também, justamente por isso. Bom, beleza. Então, o Alter Rebbe continua, então, pulando esse assunto do juramento, tá? Ele explicando, então, o juramento, falando um pouquinho do Beinonim, que existe aí. Ele continua, então, justamente com essa com a opinião contrária do que a gente viu agora. O que o sábio falou pra gente no Tratado de Nidá? Ele fala, olha, você tem que ser um justo, você não pode ser um perverso. E se todo mundo falar que você é justo, se considera um perverso. Só que tem uma outra opinião na Mishnah, que fala o seguinte: não sejas perversos em tua própria estimativa. Ou seja, não se considera um perverso. Por que a Mishnah fala que a gente não deve se considerar um perverso? Porque a gente não pode falar mal de nós mesmos. Porque se a gente está falando, a gente não pode falar mal dos outros, que isso ela shonhará também. Você falar mal de você, ela shonhará. Então você não pode falar mal dos outros, e você também não pode falar mal de você. Porque você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Você também tem que se amar. Ok? Então, você não pode ficar falando mal de você. Ah, eu sou meu Deus do céu, eu sou um rachá, eu não vale nada. Não, não pode. Você não pode ficar se depreciando. Tá? Por quê? Os sábios falam, porque se você ficar se depreciando, você vai baixar a sua autoestima. Você vai ficar depressivo. E para a pessoa servir o Criador de uma forma correta, a gente sabe que a gente precisa de simha. Simha é alegria, tá? Então você deve servir o Criador com alegria. Mas se você ficar se depreciando, você não vai conseguir servir o Criador com alegria. Você vai ficar só se depreciando, né? Vai ficar só triste. Então, o Alter Rebbe, né? Então fala pra gente que a pessoa tem que ficar feliz. A pessoa tem que ficar feliz ao realizar tanto as mitzvot positivas quanto as mitzvot proibitivas, tá? A gente deve ficar feliz a todo instante, porque a gente está servindo ao Criador. Então a felicidade, a alegria, ela deve estar constantemente ligada ao nosso serviço divino, ok? E tá parecendo frases bem antagônicas, né? O Alter Rebbe vai explicar isso nos próximos capítulos. E ele até fala, né, o Alter Rebbe, se para ser justo é necessário, né, então parece uma ambiguidade, né? Se eu sou justo, se ser justo é necessário para eu cumprir minha missão, por que eu devo então me considerar um perverso? Né? E o Alter Rebbe vai trazer, ele fala, né, até nesse trecho ele fala, isso vai ser respondido melhor pra gente quando a gente entender o que é um rachá, o que é um beinonim, e o que é um tzadik, tá? Guarda essa informação que mais pra frente a gente vai responder ela. Mas até por enquanto tá parecendo algo, né, contrário, controverso. Sim, aí ele fala essa parte. Beleza. Então, eu vou avançar só mais um pouquinho, a gente ainda não terminou o capítulo 1.
justamente para dar tempo de vocês fazerem as perguntas e a gente fazer algumas ponderações, mas só vou então finalizar aqui falando um pouquinho. O Walter Heber, nesse capítulo, ele vai tratar de uma forma bem resumida o que é cada um, tá? O que é o Beinonim, o que é o Tzadik, o que é o Rashá, beleza? Mas ele fala o seguinte: na Guemará, a gente sabe que existem algumas divisões. Então, a gente tem o Tzadik completo. O que seria o Tzadik completo? O Tzadik completo seria aquela pessoa perfeita, tá? É aquela pessoa que consegue se conectar com o Criador de uma forma assim completa, tá? O Tzadik perfeito, ele é material, ele é bem sucedido, segundo a Guemará, né? Bem sucedido materialmente, bem sucedido espiritualmente. Ele é uma pessoa que não sofre mais. Não sofre, ele não tem mais sofrimento. A conexão dele com o Criador é de uma forma tão poderosa que não tem mais sofrimento, tá? Logo depois, a gente tem o Tzadik incompleto. O Tzadik incompleto, o Walter Heber fala que ele ainda falta uma coisa, mas uma coisa muito pequenininha para ele poder se ligar ao Criador de uma forma perfeita. Ele ainda tem um assunto inacabado, tá? Ele só falta um detalhezinho. Não é à toa que a gente vai ver até um pouco mais pra frente no Tânia, creio que na semana que vem, o Walter Heber fala que uma pessoa normal não sabe diferenciar um tzadik completo de um tzadik incompleto. Porque o que falta para o tzadik incompleto ser completo é algo tão pequeno, que pessoas que não têm um nível espiritual muito elevado, muito aguçado, não sabem nem notar a diferença do completo para o incompleto. E ambos são tzadik, isso é importante frisar. Tanto o tzadik completo quanto o incompleto são tzadiks. Logo abaixo do tzadik, seguindo então a ordem espiritualmente, né, de elevação, a gente tem o Beinonim. O Beinonim seria o intermediário, tá? O Beinonim, como eu mesmo já falei, ele está entre o tzadik e está entre o perverso, tá? O Beinonim, ele vai ser o cara que ele vai ser governado tanto pela alma animal, nem governado, ele vai sofrer influência tanto da alma animal quanto da alma divina, tá? Abaixo do Beinonim a gente tem o perverso, que ainda existe um bem, tá? Porque existe o perverso o que é o perverso que ainda existe um bem? É aquela pessoa que erra, tá? Ela erra, ela às vezes está presa em vícios, ela está errando constantemente, mas ela tem remorso, tá? Ela sente remorso dos seus erros, ela, quando comete um erro, ela sente muito, ela fica bastante abalada, fica bastante triste. Então, o perverso que ainda existe um bem é aquela pessoa que faz coisas erradas, mas ela sabe que ela está fazendo algo errado e ela quer mudar, ok? Ela está tentando mudar, ela está tentando ser uma pessoa melhor. E ainda abaixo desse nível você tem o Rashá, né, o perverso. Rashá é perverso em hebraico, tá? Às vezes eu vou falar Rashá, às vezes perverso. Mas você tem o Rashá completo, tá? O Rashá completo, ele é o nível mais baixo de todos, tá? O Rashá completo, ele sabe que ele está fazendo mal, ele tem consciência que ele está fazendo mal, ele gosta de fazer o mal e ele não está nem aí, ok? Muitas vezes o Rashá completo, ele tem até um conhecimento, ele sabe que o Criador existe, ele sabe das coisas do Criador, mas ainda assim ele se errando, ok? E ele não se importa com isso, isso não afeta ele não tem um pingo de remorso de fazer maldades, de fazer as transgressões, e dependendo do nível, se for ainda bem baixo ainda do perverso completo, ele sente até prazer fazendo isso, tá? Então o perverso, o Rashá completo, né, o perverso completo é justamente aquele que, cara, não liga, cara, ele, realmente fazer bondade para ele é algo indiferente, entendeu? E já é um nível bem baixo, tá? Um nível complicado. Não é à toa que os sábios falam que um perverso completo, ele é considerado como um homem morto. Ele está vivo, mas ele é considerado como um homem morto.
Por quê? Porque ele não procura se ligar com o Criador. Ele não procura fazer bem para o seu próximo. Que a pessoa pode até não se ligar com o Criador, pode até não acreditar no Criador, mas existem pessoas que não acreditam no Criador, mas que são boas também. Então, nem isso, entendeu? Nem de ter boas atitudes. Ele tá nem aí, entendeu? Então ele é considerado uma pessoa morta. Ele é espiritualmente morto, ok? Então já são 6h51 e a gente tá na metade... Não, a gente tá chegando na metade do capítulo 1. Então eu vou fazer o seguinte. Pra semana que vem, não vai dar tempo a gente ver o capítulo todo, e agora a gente vai entrar num outro assunto, que vai ser um pouco mais longo. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar então essa outra metade do capítulo 1 para a próxima aula, tá? E a gente já vê essa outra metade está faltando do capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 2 é um capítulo curto, tá? A gente consegue ver ele na semana que vem. E, sem ser próximo ou outro domingo, a gente fica vendo normalmente um capítulo por semana, tá? Vai dar mais ou menos um capítulo por semana. Se tiver uma sequência de 2 capítulos curtos, a gente vê 2 capítulos, tá? Mas a gente vai seguir mais ou menos esse ritmo. Então na aula que vem a gente continua esse assunto do Tânio no capítulo 1 e depois a gente vai pro capítulo 2, ok? Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, tem algumas pessoas que são novatas, se não entendeu algum termo, tá? Acho que eu tentei explicar os termos que eu falei, mas se eu esqueci ou se eu não expliquei muito bem, tá? Pode perguntar. Se eu não souber, não tem problema. Tem pessoas aí para me ajudar. Tem o Rodrigo, tem o Eduardo. Então tem uma galera aí que pode me ajudar também se eu não souber. E é isso, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma opinião, algum complemento também, tá? Sobre essa parte que a gente falou até agora, pode ficar à vontade para comentar. Eu vou deixar aqui no mudo. Shalom, William. Shalom, Rodrigo. Você tocou na parte, a parte sobre a pessoa que tem esse hábito de se depreciar, né, a si mesmo, falar mal de si mesmo. E às vezes isso pode ser entendido como aquela ideia de falsa humildade também, né? A pessoa que se deprecia, que vive atribuindo, porque às vezes eu ainda tenho esse hábito, né? Ficar expondo os próprios defeitos como se isso fosse o isentar de alguma responsabilidade, porque a pessoa é falha, a pessoa é pecador, então você não pode ter grandes expectativas nisso aí. Então fica aquela ideia dessa humildade errada, né? Que às vezes a pessoa ela acha que é uma humildade se mostrar inferior aos outros, mas às vezes ela não percebe que essa autodepreciação compromete até a tua própria elevação espiritual, né? Isso aí, Rodrigo. É algo também que vira e mexe eu também vejo fazendo, cara. E aquilo, né? Porque quando a gente faz isso, você querendo ou não, você tá se depreciando, você tá se colocando para baixo. E como a gente mesmo viu, né, logo na sequência, a felicidade, ela tá ligada com um bom serviço com o Criador. E quando você faz isso, querendo ou não, você tá se botando para baixo. Você pode ser em grande escala ou em pequena escala, mas você tá se botando mais triste. Então isso, como você mesmo falou, vai refletir no seu serviço divino, na sua conexão com o Criador. Então a gente entende aí que até mesmo a própria humildade, que é uma virtude, até ela tem que ser refinada, né? Isso aí. É aquilo, né? Como o Maimônides fala, né? A gente tem que procurar sempre o caminho do meio, né? Porque qualquer defeito é uma qualidade, qualquer qualidade é um defeito. Depende da intensidade que você vai utilizar aquilo, né? Teimosia, eu sou uma pessoa um pouco teimosa, Assim, teimosia é bom? Eu acho que é bom, porque você mostra que você tem firmeza, que você acredita naquilo ali. Mas se você é teimoso demais, isso é ruim, porque às vezes a verdade está ali na tua frente e você não quer analisar aquilo ali. Então acaba sendo algo ruim. E acho que é isso. Acho que qualquer qualidade pode ser defeito ou qualidade. Depende da intensidade que você tem aquilo ali. Você vê que a gente tem que, na verdade, fazer um refinamento de todos os nossos aspectos, né? Tudo merece ser refinado. Então, às vezes eu acho que eu sou bom em uma coisa, às vezes essa bondade ela também precisa
ter um pouco de equilíbrio, né? Isso, se a gente for bom, por exemplo, pegando a bondade, você falou, se a gente for uma pessoa muito boazinha com todo mundo, as pessoas também acabam achando que, sei lá, podem se aproveitar de você, às vezes vão te enxergar como uma pessoa bondosa, vão dizer, aquele lá, pô, tem lá, o cara bonzinho, aquele lá deve ser um trouxa, cara. Então vamos se dar bem em cima dele. Então, na verdade, não, né? Então tem que ter um equilíbrio, né? Maravilha, maravilha. Porque aí você vê a importância da gente realmente buscar o eixo do meio, né? Tem que buscar esse equilíbrio em tudo, até naquilo que sobra e também naquilo que falta. Buscar sempre. Então aí a gente meio que fica comprometido nessa ideia de dualidade, né? A gente não pode partir para um extremo achando que um extremo é bom e o outro é ruim, né? Todos os motivos, né? Isso aí. E lembrando até que o Maimônides falou também. E o caminho do meio, às vezes as pessoas pensam que o caminho do meio é... não, peraí. Então se eu sou, vamos supor, eu sou uma pessoa que eu quero controlar, eu não quero ser nem muito bondoso, nem muito calmo, nem muito nervoso. Então eu vou pegar 50% das minhas ações eu vou ser calmo e 50% das minhas ações eu vou ser nervoso. Não é assim. Até a gente viu nesse trecho agora do Tânia, cada pessoa tem uma inclinação. Tem pessoas que tendem a ser mais bondosas, tem pessoas que tendem a ser mais severas. O negócio é você pegar, se conhecer, né? Pegar a tua característica, que não adianta, cada um tem o seu, graças a Deus, e você trabalhar aquela característica pro caminho do meio, entendeu? Você é uma pessoa muito severa? Cara, você não vai ser uma pessoa récede em uma quantidade gigantesca, entendeu? Mas assim, você tem que procurar trabalhar isso. Entendeu? Tem que ter um pouquinho mais de récede. Então, o teu caminho do meio não quer dizer 50-50, não quer dizer 50-50, entendeu? Cada um tem o seu caminho do meio também. Por isso que você falou, né, Rodrigo? Que é importante se conhecer. Não adianta, você tem que trabalhar todas as suas características. Professor, só uma perguntazinha. Sim. A mitzvot tem o lado positivo e o lado negativo, né? Essas pessoas que não têm cuidado, assim, do lado, no caso do positivo, ele é considerado como um perverso? Então, na verdade, as mitzvot, a gente tem as mitzvot positivas e a gente tem as mitzvot proibitivas, tá? A proibitiva é aquilo que, cara, por exemplo, se você for roubar, cara, vai manchar a tua alma, vai trazer algo ruim pra você, entendeu? Eu vou cometer idolatria, cara, vai trazer algo, vai manchar a tua alma, vai trazer demérito pra você. Então, aí as proibitivas são justamente para te proteger. E existem as mitzvot positivas. As positivas são para você, sabe? A gente vai ver mais no Tânia. O Walter Heber vai separar capítulo só para falar das duas. A positiva é justamente para te dar um combustível, entendeu? Você se sente feliz fazendo aquilo ali. Por exemplo, vai fazer a tzedakah. Você ajuda uma pessoa, você se sente bem com aquilo ali. Aquilo ali aquece teu coração. Então as mitzvot positivas são para te aquecer, te dar um combustível para você se conectar com o Criador cada vez mais, e as proibitivas são para te proteger, entendeu? Para você não decair ali na tua conexão espiritual com o Criador. E o Urachá aí deu para entender, Jássio? Sandro? Desculpa. É porque esse J confunde. Meu nome é Joerlan Alessandro. Aí o pessoal chama mais de Sandro. Eu vi aqui o J, eu lembrei do Jássio, não. Sandro, desculpa, Sandro. Não, mas deu pra entender? Deu pra entender o raciocínio. Tá. No caso, o Benoni é uma pessoa assim, livre do pecado, professor? A gente vai ver isso muito grande, né? Pelo que... a gente vai ver isso na próxima aula. Nesse capítulo 1 ele já aborda um pouquinho sobre Benoni, mas no final desse capítulo. Mas já adiantando, então dando um spoilerzinho, o Benoni ele não é 50% não, porque às vezes a pessoa pode pensar, o Urachá é aquele cara que comete os erros, né? Então o Benoni ele vai cometer atos bons, vai ser 50-50, né? Ele vai cometer atos bons e atos ruins. Não. O Benoni, a gente vai ver, cara, o Benoni é muito elevado. Extremamente elevado. O Benoni, ele só vai ser influenciado. Ele sempre vai ser influenciado pela alma animal e pela alma divina.
Só que o Benoni, ele sempre vai seguir a alma divina. Só que ele é tentado. Ele é um guerreiro, entendeu? Ele é tentado sempre. Mas ele vai sempre pender pro lado da divindade, entendeu? O Urachá não. O Urachá ele já é dominado pela alma animal, entende? Então o Urachá ele vai tender a fazer coisas ali voltadas para o desejo dele, entendeu? No caso, o Anjo da Morte não tem domínio sobre ele, né? Sobre o Benoni? O Benoni. Tem. Não tem domínio sobre o Tzadik. Porque o Benoni ele é tentado ainda, entendeu? Então o Benoni ele ainda sofre influência da alma animal. Só quando e nesse capítulo fala isso também, fala justamente isso, o Sandro, do Anjo da Morte. A gente vai ver um exemplo aqui de um Tzadik que ele pensava que ele era um Benoni, mas ele era um Tzadik, né? E aí o Tzadik, o Anjo da Morte, não tem poder sobre ele, porque ele já dominou a alma animal, entendeu? Ele já tá num nível, a alma dele já tá em um nível que o Anjo da Morte já não afeta mais ele, entendeu? Então o Benoni é assim, Às vezes a pessoa, eu tô perguntando assim, professor, porque eu tô dizendo assim, né, porque tô dizendo por mim, pela minha família, uma parte, que nós viemos da própria idolatria, né, da situação de religiões, uma católica, minha avó tem 102 anos, ela continua católica, então ela me repassou muita coisa assim quando era criança. Então isso não é fácil não, a gente absorveu esse tempo todinho, e de repente, com o decorrer do tempo, a pessoa meditando e analisando algumas coisas e se libertar dessa situação, né? Porque tem que ter, é o que eu vejo hoje, né? Pra gente conhecer, pelo que o senhor falou hoje aí, diante dessa situação, né? A gente tem que conhecer um pouco, vou dizer, a Torá, porque fica difícil, porque a pessoa não sabe tem que saber um pouco, assim, hebraico, né? E o hebraico que a gente ainda pode conseguir, a situação hebraica acadêmica, então não é fácil não, mas eu dou graças a Deus, assim, por esse lado hoje, depois que analisei algumas coisas, né, eu e o Jácio, a gente chegasse a uma conclusão, tá entendendo? Que o Eterno é único. Não, isso aí. Não, mas assim, o Sandro, isso que você falou, realmente, né, isso é com o tempo, não adianta, você vai perdendo aquela cultura, vai perdendo aqueles costumes, né, que tinha, às vezes na época que estava ligado à idolatria, mas isso é com o tempo, entendeu? Você vai vendo os novos conceitos, você vai quebrando paradigmas, tudo isso vem com o tempo. E é importante, assim, você deu o exemplo da sua avó, né, mas como a gente mesmo sabe, né, o judaísmo ele não é proselitista, então, assim, por exemplo, a sua avó é católica, não tem problema, entendeu? Óbvio, preferencialmente, né, pra gente, né, a gente tem uma opinião que é bom que a pessoa conheça o Criador, na nossa opinião, que é a forma mais correta, mas assim, mas o que vai contar mesmo pra pessoa são as ações. Tem uma história, não sei se você já escutou, acho que essa história ilustra muito bem isso, que é a história do rabino e do açougueiro, que é o seguinte, né, que fala que, se não me engano, essa história, não lembro agora se essa história é do Zorra, mas tem essa história do rabino e do açougueiro, que conta que certa vez tinha um rabino lá, o rabino era muito elevado, estudava muito, orava e tal, isso, aquilo, e sabe, o cara é um exímio, o cara cumpria tudo direitinho conforme a Torá mandava, e beleza. E aí tinha um açougueiro, e o rabino sempre ia lá, né, ia lá, conversava com o açougueiro, ia lá às vezes comprava carne lá com o açougueiro e tal, e beleza. Só que o açougueiro não era muito ligado ao Criador e tal, vira e mexe ele faz uma oraçãozinha e tal, mas beleza. Chegou um dia, o açougueiro morreu, o rabino morreu, e no mesmo dia que o rabino morreu o açougueiro. E aí, o rabino tá lá, né, no Gan Eden, e quando ele chega lá no Gan Eden, olha pro lado, tá o açougueiro, ok? E aí tá lá o açougueiro e ele fala, ué, o que você tá fazendo aqui? E aí o açougueiro, olha, não sei não o que eu tô fazendo aqui não. E aí vamos perguntar pro Criador. Aí perguntou pro Criador, o que o açougueiro tá fazendo aqui? Aí
o Rabino perguntou, né? Poxa, eu orei, eu sempre li a Torá, sou eu sou um exímio, eu sou um sábio aqui, estudei muito, ele é meu vizinho aqui no Gan Eden, e o Hashem fala, pergunta pra ele como que era a vida dele. Aí o Rabino vai lá e pergunta pra sua vida, mas, eu sei que você não era muito ligado a Deus, mas como que era a sua vida? Olha, eu acordava de manhã, eu tinha os meus pais que precisavam muito de mim, então eu cuidava dos meus pais, meus pais eram acamados, por exemplo, quando eu via que eu não ia conseguir vender as carnes, né, os meus produtos, eu pegava e distribuía para os pobres, para aquelas pessoas que eu sabia que não tinham condição de ter uma alimentação saudável, então eu pegava e doava para aquelas pessoas, e assim eu ia vivendo minha vida, eu ajudava sempre o máximo de pessoas que eu conseguia. E aí o Rabino entendeu? Que na verdade o que contam são suas ações, entendeu? Por mais que o Rabino, por mais que o açougueiro não tivesse a conexão tão grande ali com o Criador, mas ele ajudava a criação, entendeu? Não adianta nada também você ficar fundado nos livros se você não ajuda o teu próximo, entendeu? É verdade. Então às vezes a gente pode pensar que a gente está aqui no judaísmo e a outra pessoa está lá, mas o que a gente tem que ter na cabeça o que importa é que ela faça o bem, entendeu? Se existem várias religiões é porque o Criador quer assim. Se o Criador não quisesse, ele não teria. William. Oi. Você falando aí com um dos estudos que a gente teve com o Rabino, onde ele fala sobre essa questão do Olam Rabá, né, do mundo vindouro. Para quem é o mundo vindouro? E aí ele usa o comentário dos sábios de que o mundo vindouro ele é para todo aquele, independente de ser judeu, cristão, budista, ele é para todo aquele que tem o que os sábios do Talmud chamam de confusão de rosto. E para quem não é o Olam Rabá, é para aquele que não tem confusão de rosto. E aí ele fala, mas como assim confusão de rosto? O que é a confusão de rosto? Aqui no nosso contexto, a gente chama de vergonha na cara. É o que a gente chama de vergonha na cara. Então, para quem é o Olam Rabá? É para aquele que tem vergonha na cara. O que é vergonha na cara nesse contexto? É a pessoa que, quando erra, identifica um erro e se arrepende. E tenta de todas as formas fazer o que é certo. E é aquela pessoa que, quando vê que errou, ele vai lá e se conserta, ele pede perdão, ele tenta refazer e tenta consertar os próprios erros, ou seja, ele tem uma vida voltada a sempre melhorar. E às vezes quando erra na intenção de acertar. Então ele identifica um erro, ele fica com vergonha daquilo. Ele se sente envergonhado e tenta consertar. Aquele que não tem essa confusão de rosto, a dita vergonha na cara, ele erra, sente prazer no erro e é assim mesmo e não está nem aí. Para este não é o Olam Rabá. Então ele corta esse negócio de que você é judeu, você vai ser salvo. Você é cristão, você não vai ser salvo. Não, para o Eterno não existe essa questão de religião. Existem os níveis de conexão, né, que a gente tenta aperfeiçoar. Eu quero me conectar mais ao Eterno. Então eu vou para uma fonte menos contaminada com ego, né? Menos contaminada de vaidades humanas. Mas o Olam Rabá, ele não é para o judeu, ele é para todo ser humano que tenta, que faz a vida valer a pena, né? Que tenta melhorar como pessoa o tempo todo. E aí você falando, eu estava lembrando aqui, é justamente isso mesmo. Perfeito, gostei dessa definição, Rodrigo. Essa eu não conhecia, não. Gostei. Não, é do Rabino. Muito bom. É do Rabino. Muito bom. Eu falo, vai para quem tem vergonha na cara. Quem não tem vergonha na cara não vai entrar. Né? É uma coisa que, tipo assim, é fato, né? Sim, é fato. sim. Por isso que o judaísmo, ele não é proselitista, porque ele, tipo assim, você não precisa. Um cristão chega num judeu e fala, o que eu faço para ele dar um Olam Rabá? O que o judeu vai falar? Ora, seja um bom cristão. Né? Seja um bom budista, seja um bom muçulmano, faça aquilo que a tua religião ensina de bom, né? E naquilo que é errado, você não faz, entendeu? É simples a soma, né? Não é tão difícil de aplicar, não é tão fácil para aplicar, né? Mas é fácil de entender. A vida é simples, o difícil é ser simples, né? É isso aí. É isso aí.
Maravilha, aí, pessoal? Gasta o professor. Quem quiser fazer pergunta, comentário. Deu pra entender, Sandro? Deu, professor. Deu para entender. Show de bola. Mas é bom a pessoa, assim, ele falou, o Rodrigo, né, que o professor Rodrigo também, aí o Rodrigo ele falou sobre isso é mais, assim, porque essas pessoas que pegaram, assim, como foi falado agora, que eu falei agora, né, essa pergunta, porque se a pessoa sem esse conhecimento, tudo bem, o cara tá certo que a pessoa tem gente que tem grande conhecimento, mas é uma pessoa perversa na comparação. Mas eu boto fazendo a colocação daquilo que em princípio a pessoa não teve assim essa base, tá entendendo? E não é fácil quando a pessoa não tem a base para chegar a esse conhecimento, como tem que ter um instrutor, pronto, resumindo a história, porque se não tivesse um instrutor para ensinar, para repassar alguma coisa, não precisava do livro o Tânia, o matar personagem, o Rabino no caso, né? Não precisava, uma prova que tem os níveis. Para mim, situação como vocês falaram aí, situação de nível. Não é para ficar um nível mais elevado, não é soberbo, tá entendendo? Mas eu tô falando, tem que aprender, tem que ir pelo caminho certo, eu acho assim. Se fosse, é fácil dizer assim, então, tá, toda religião, a comparação, começando não pela, tem que ser as pessoas, né? Então todas as pessoas estão certas, tá tudo no caminho certo. Tá entendendo? Mas eu acredito aí, existe aí uma certa, resumindo a história. Porque se fosse assim, tem vários idiomas, a comparação, mas tem um idioma. Será que é só o idioma? Esse idioma, porque surgiu assim, quando a gente vai analisar, foi dado a Avraham, será que foi dado antes? O hebraico? E por quê? E por que foi dividido? Assim, é uma coisa que é uma pergunta, sabe, professor? Que às vezes a pessoa, como aluno, tem dúvida, tá entendendo? Entendi. Desse assunto, eu quero dizer, assim, se fosse precisar da opinião, a comparação dessa pessoa que passou esse rabino tempos e mais tempos estudando, tendo uma conexão com o Criador, não precisava, no caso. Então tem que ter, com certeza, a pessoa tem que tentar, acho que quando a gente, no caso, eu estou aqui, a gente está querendo aprender e outros também, para a gente ter uma conexão melhor. Sem ensinamento, como é que a gente vai saber? Resumindo a história, sem ensinamento. Até do alfabeto, como se não tiver uma pessoa para ensinar o alfabeto. O grande diferencial do judaísmo, né, como filosofia, como estilo de vida, é que aqueles que buscam se aproximar do eterno, que não façam por interesse de alguma recompensa, mas por amor. Por amor. Então, a pessoa que ama o eterno, que ama o seu próximo, ele quer se conectar diretamente com o eterno, aí ele tem a Torá. Né? Mas a Torá é para aquele que quer se conectar com o eterno e ter uma vida de conexão com o eterno aqui na Terra. Né? Porque a nossa alma ela já é conectada ao eterno. O nível de consciência aqui embaixo que está distanciado. Então a gente procura, através da Torá, elevar a nossa consciência para perceber maior essa conexão que já existe. Né? Mas a gente quer perceber, a gente quer participar dessa conexão. Para isso a gente precisa elevar nossa consciência. Mas todo ser humano, ele está intimamente ligado ao eterno. Né? Existem cascas, né, que impedem, né, a gente perceber. E a Torá, ela vem quebrando essas cascas. Sim. Mas essa conexão existe. Imagina a minha avó. Né, você citou aí a sua avó. Minha avó sem sombra de dúvida, nos meus 40 anos de vida, o ser humano mais maravilhoso que eu já conheci. Só que quando você entra na casa da minha avó, tá lá os quadrinhos de santo dela. Entendeu? Tá lá, né, a gente, da mesma forma que eu tenho aqui um Babasali aqui na parede, ela tem lá o São Sebastião, São Benedito, tem lá o Jesus na parede, é católica, e vai na missa, e está ali fazendo as suas rezas, abençoando os filhos. É um ser humano de coração iluminado. Agora, por que ela está dentro de um conceito em que eu considero errado e o meu conceito é que eu considero certo? Ora, o que o Eterno tenta me dizer com isso? Se ela consegue ser a pessoa maravilhosa que ela é, num caminho que você julga errado, então seja você uma pessoa tão maravilhosa quanto ela, mas no caminho que você julga certo. Porque ela está onde eu quero que ela esteja.
e sendo a pessoa que eu quero que ela seja. Entendeu? Então, se você acha que você tem uma fonte mais limpa que ela, de água mais limpa do que ela, e de fato tem, seja então, use o exemplo dela para ser uma pessoa melhor do que ela. Já que a sua religião, a sua mentalidade é melhor do que a dela, seja uma pessoa melhor do que ela. A ideia é que não é competir salvação aqui, né? Não é competir quem vai entrar, quem não vai entrar, mas até onde eu posso ser melhor do que eu estou disposto a abrir mão. Entendeu? E a consciência vai mostrando, conforme a tua coisas que te agradam, mas que não agradam o eterno. Isso aí, porque o objetivo de tudo, né, Rodrigo, é a elevação da alma. O judaísmo também é isso, é elevação da alma, auto-refinamento. Até onde você pode melhorar como pessoa, né? Isso, e é um caminho de muitas surpresas, né, William? Porque hoje a gente olha para trás, né, e você vê, caraca, olha só o que eu já fui, todo o processo. Por isso que os sábios dizem, por isso que o Eterno, quando apareceu a Moshe, apareceu pelas costas, de costas. Né? E aí, eu acho que é Urashi, ele comenta, né? Porque o homem, ele está destinado a ver o Criador somente quando ele já passou. Você não vê Deus agindo, você vê depois que ele agiu. Aí quando você olha para trás, aí você entende que grande obra fez o Eterno. Mas no momento do processo, às vezes você não percebe ele. Né? Perfeito. Isso aí. Oi, Sandro. Ok, professor. Perfeito. Deu para entender. É isso. Deu para entender, né? Porque a pessoa, assim, a oportunidade que até onde a pessoa consegue, o que deu para entender do professor também Rodrigo, né? Por exemplo, se Deus está dando oportunidade a mim, tá entendendo? No caso, ela chegou até um entendimento, mas ela não era ruim pessoa, era uma boa pessoa. Na verdade, ela sempre foi uma boa pessoa, tá entendendo? Mas se eu tô vendo isso, é porque Deus tá me ensinando a cada vez mais, dizendo, olha, se você tá aprendendo, não é porque você não é nada disso não, né? Não foi porque você é escolhido. Ela também ela foi escolhida também, só que você é tipo assim, elevação de alma. Porque quem chega como Moshe teve uma elevação assim, analisando algumas histórias dele, a falar com os anjos de Deus. Teve um ensinamento no campo superior, nesse campo superior, que no caso, o que nós estamos no inferior. Então, isso aí foi uma oportunidade, não ali no caso, foi uma oportunidade para Moshe. Tá entendendo? Ele teve a oportunidade de se aproximar cada vez mais do Eterno. Não é por isso que os demais não é excluído, não. Tá entendendo? Da história, não. A gente vê isso aí. Cada um tem uma trajetória aqui nessa terra, né? É o que a gente entende como de percepção que é do próprio Eterno. Só que é um nível de percepção fragmentado. Né? Então, quanto mais fragmentado é o nosso nível de consciência, mais fragmentada é a nossa consciência do divino. É a nossa percepção do divino. O homem antigamente, o ser humano antigamente, ele não tinha essa ciência de que Deus é um. Se isso não fosse revelado pelo Eterno, nós não saberíamos. Mas aonde ele identificava a divindade? Né? Na natureza. Ele entendia que existe uma força na natureza que faz com que a árvore produza fruto para que ele se alimente. Existe uma força no sol que faz com que o sol nos dê calor. Existe uma força na noite, existe uma força nas águas. Então ele começava a identificar essas forças de maneira fragmentada. Ele não percebia que tudo isso era uma unidade. Né? E quando isso foi revelado da unidade do Criador, então, por isso que a Torá é Elohim, né? Que é plural de forças, né? Poderes. Né? Então, quando o homem começou a compreender que todas essas forças são oriundas de uma única fonte, é que a gente passou a ter uma consciência de monoteísmo. Mas não porque todos estavam errados, é porque a consciência dele, a consciência da humanidade naquela época só permitia que ele alcançasse isso, né? De compreender as forças como coisas separadas. Né? Então, eram vários deuses, uma para cada coisa. Agora, a partir do momento que a humanidade ela começou a identificar que só existe um Criador, que é regente de todas as forças, aí, então, a idolatria passou a ser repelida.
né? Mas repelida para quem? Para aqueles que tinham essa consciência, né? Não para aqueles que ainda não têm. Então, cada alma está no seu processo, né? E todos vão chegar à revelação da verdade, porque é o destino da alma, né? Na verdade, o nosso corpo, a nossa consciência é só roupa, né? É só roupa. A alma troca de roupa para cada jornada e o caminho dela é de retorno. Perfeito, Rodrigo. Isso aí. Tem nem que comentar. Não, e aí, tem aí o exemplo aí, o Eduardo aí, ó, que é o jovem ancião, né? O rapaz tem 20 e poucos anos, mas tem a cabeça de um velho de 120 anos. Né? E às vezes você encontra um senhor de 80 anos que ainda tem a cabeça de 15. Porque, na verdade, isso não é ele, é a alma que está dentro desse corpo, cumprindo a sua jornada. Então, de repente, o cara tem uma alma muito mais antiga, né? Com muito mais experiência de vida do que muitos que a gente entende. Quando você comentou aí, William, a ideia do Urachá, né? É aquele que, mesmo tendo conhecimento do Criador, conhece o Eterno, e a gente passou por essa experiência, né? Conhece o Eterno, conhece o Criador, fala as coisas do Criador, mas tem prazer no erro, né? Então, do que adiantou o conhecimento? Né? O conhecimento em si, ele é um adorno, mas é a aplicação que vai fazer com que o conhecimento ganhe vida, né? O estudo, né? Porque às vezes a gente vê o pessoal falando, o judeu estuda a Torá, e o judeu falando, nós temos que estudar a Torá, e a gente pega a questão de estudo e traz para o nosso contexto, que é ler. Não, o estudo, para quem faz curso, esse tipo de coisa, o estudo ele tem duas etapas, né? Tem a teórica e a prática. Se você ficar na teórica, você não se qualifica. E se você ficar só na prática sem conhecer a teórica, tu comete um acidente, né? Então tem que ter essa harmonia, né? Aprender, absorver a leitura, né? Ouvir os sábios, e a ideia de ouvir os sábios, ela realmente, eu fixo mais informação dos estudos, né? Aqui com o William, com o Rabino, com o Eduardo, do que com esse monte de livro que eu tenho em casa. Às vezes eu leio, mas não fixo, eu preciso ouvir. Por isso que eu gosto de gravar em áudio, porque o ouvir, né, parece que ele tem um efeito diferente só do ver, né? Então, quando a gente só estuda de acumular informação, é até perigoso, né, William? É até perigoso, porque são conhecimentos que a vida vai cobrar. Uhum. E aí eu não tenho a prática, e aí fica difícil. É verdade. Sem a prática e sem um bom uso também do conhecimento, como você mesmo falou, né, não adianta. Eu pode usar o exemplo do pessoal, por exemplo, Osama Bin Laden. Osama Bin Laden era um grande engenheiro, inteligentíssimo. Mas ele usou o conhecimento dele para o bem? Não. Era inteligente? Inteligentíssimo, era um príncipe. E aí? Ele usou o conhecimento dele para o bem? Não, usou o conhecimento dele para o mal. Então, conhecimento é um instrumento, entendeu? A sabedoria, na minha opinião, é o bom uso desse conhecimento. Aí sim, você com a sabedoria é você pegar esse instrumento que é o teu intelecto e utilizar ele da melhor forma possível. Esse é o nosso desafio, né? Esse é o nosso desafio, que é difícil. E é dificílimo. E hoje a gente tem acesso a fontes que há 10, 15 anos atrás a gente nem sonhava, né? Nem sonhava, isso aí. Nem sonhava. Então, há 10 anos, há 10, 15 anos atrás, Zorra, Tânia, né? A gente não tinha nem pensamento de que essas coisas... E hoje a gente tem acesso a essas riquezas e a gente fica maravilhado quando lê. E aí tá lá no dia seguinte, tá aqui a gente estudando Tânia hoje, tá lá no dia seguinte o meu colega de trabalho me aporrinhando. E aí vem a natureza animal, mas vem a natureza divina, lembra de ontem. E quantas vezes a gente deixa essas coisas na gaveta? Tá entendendo? Cara, não é fácil. Não é fácil. Mas por isso que a gente tem que praticar. Por isso que a gente tem que ter a prática, né? Você mesmo falou, tem que praticar. Bolar estratégias e para nossas guerras internas, né? E isso aí. E bolar estratégia para poder vencer. Maravilha.
Mas valeu, William, valeu. Muito boa aula, muito bom estudo. Obrigado pela disposição aí, pela paciência. Não, valeu, obrigado. Quem agradece sou eu. Mas é isso, pessoal. Então, ó, domingo que vem a gente se vê, tá bom? A gente vai ver, então, no domingo que vem, só relembrando, continuar o capítulo 1 e ver o capítulo 2 também, tá bom? Então, um abraço para todos vocês. Baruch Hashem. Muito bom. Shalom. Bom final de domingo. Shavuot para todos. Igualmente. Boa noite a todos.